Aqui é o evangelista Miguel, o pregador da voz que clama no deserto. Já estou com a Bíblia aberta aqui. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo 7, nos diz assim a palavra de Deus. E começando Jesus, dizia às turbas: que saíste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que saíste a ver? Um homem bem vestido? Mas os que se vestem bem estão nos palácios reais. Mas então, o que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. O tema desta minha mensagem é Cristo, o profeta que revela Deus. Nós estamos diante de um texto sagrado. Se você ler esse capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele diz que acabando Jesus de dar as instruções aos seus 12, saiu dali pelas cidades a pregar e anunciar. E a Bíblia Sagrada nos diz que João estava preso no cárcere porque Herodes havia lançado ele na prisão. E a Bíblia diz que agora João começou a ter dúvida no seu coração. E ele enviou 2 de seus discípulos e disse: ide àquele a quem eu batizei e perguntai se ele é o Cristo que havia de vir ao mundo ou se havemos de esperar outro. A Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos de João foram até Jesus e quando chegaram até Jesus, eles fizeram essa pergunta que João Batista havia mandado eles fazer a Jesus. Jesus agora chama aqueles 2 discípulos de João, que a Bíblia não menciona o nome deles, mas Jesus chama eles e começou Jesus a dizer às turbas: o que saíste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que saíste a ver? Um homem bem vestido, uma tradução de ricamente vestido. Mas os que se vestem bem estão nos palácios reais. Jesus então pergunta: mas então o que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Ali está Jesus Cristo. Para muitos judeus, ainda no dia de hoje, eles veem Cristo apenas como um profeta, mas Jesus é muito mais que um profeta. Ele mesmo disse aqui: o que saíste a ver? Uma cana agitada pelo vento? Se o que saíste a ver um homem bem vestido? Os que se vestem bem estão nos palácios. Mas então, o que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Jesus está dizendo ali, se eles tinham saído para ver uma cana agitada no deserto, porque o deserto foi onde João Batista iniciou a proclamar o Evangelho. Em outras palavras, ele veio como arauto, precursor de Cristo, e ele então está ali abrindo o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Agora João está no cárcere. Então Jesus pergunta: o que saíste a ver? Uma cana agitada pelo vento? O que saíste a ver? Um homem bem vestido? Se você for aqui no estado onde eu moro, você vai observar que as pessoas mais bem vestidas estão no Palácio Farroupilha. Se você for em Brasília, as pessoas mais bem vestidas estão no Palácio do Planalto. E assim, em cada estado da nossa Federação Brasileira, é assim que funciona. As pessoas mais bem vestidas. Você não vê lá, nesses lugares aí, pessoas com trapo, com roupas inadequadas. Existe todo um protocolo ali que exige uma boa apresentação para a pessoa que vai até um palácio. Então, os olhos saíram para ver um homem bem vestido. Os que se vestem bem estão nos palácios. Então, o que saíste a ver? Um profeta? Ah, sim, muito mais que um profeta. Jesus é muito mais que um profeta. E eu quero, nesta mensagem, pregar sobre Cristo, o profeta que revela a Deus. Se lermos a Bíblia Sagrada, o texto bíblico em que eu escolhi para comentarmos, porque isso aqui é uma breve introdução de uma mensagem. Se você fosse pregar por aí, seria a introdução de uma mensagem. Depois da introdução vem o texto básico, que alguns teólogos chamam de esqueleto da mensagem, outros chamam de bojo e por aí afora. Não é esse o nosso objetivo nesse momento de trazer uma palavra sobre homilética. Mas a gente observa que no capítulo de número 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso amado irmão João, você observa ali que a Bíblia fala sobre um moço chamado Nicodemo. Nicodemos foi ter com Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi de noite, ele não foi de dia, se encontrar com Cristo. Mas pelo menos foi ao encontro de Cristo. Você, meu amigo, tem ido ao encontro de Jesus?
Nicodemo foi, mesmo de noite, mas ele foi se encontrar com Jesus. Disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus disse: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em primeiro lugar, Jesus fala que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Agora Nicodemos pergunta para Jesus: mas como pode acontecer isso? Como pode um homem sendo velho nascer a segunda vez? Jesus agora começa a falar com Nicodemos algo muito importante sobre o novo nascimento. Aqui nós podemos estudar sobre os 3 aspectos da salvação, que começam em regeneração, santificação e justificação. Nesta mensagem aqui nós poderíamos colocar aqui a doutrina da regeneração. Aqui a gente observa que Jesus ele está, segundo os teólogos, trazendo o seu maior sermão. A gente vê ali em Mateus, capítulo 5, Jesus subindo ao monte, abrindo a sua boca, os ensinava. Uma multidão, se você ler lá em Mateus também 14, você vai ver grandes multidões que seguiam a Cristo. Multidões, quando ele fez aquela multiplicação de pão, a Bíblia diz que alimentou uma multidão faminta de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, em torno de 14.000 pessoas estavam ali. Mas o maior sermão de Cristo é esse aqui, porque fala da regeneração. Ele fala do novo nascimento. Nicodemo disse: como pode ser assim, um homem sendo velho, pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer a segunda vez? Jesus disse: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em primeiro lugar, nascer de novo para ver o reino de Deus. Em segundo lugar, nascer da água e do Espírito para entrar. Agora não é apenas ver o reino de Deus, mas poder entrar. Você não pode simplesmente ficar vendo o reino de Deus, se formar aqui na terra através da igreja e não fazer parte desse reino de Deus. E agora ele pergunta: como pode acontecer isso? Jesus disse: olha, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se eu te falando das coisas naturais, tu não entende, como tu poderia entender se eu te falar das coisas espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Você observa aqui que Nicodemos está ali, e em seguida ele sai de cena. Jesus continua a falar, mas Nicodemos ele sai de cena. A gente olha para Nicodemos, ele tinha algumas coisas. Por exemplo, ele era uma espécie de um discípulo anônimo. Ele era um crente secreto. Tem muitas pessoas aí que são crentes anônimos, que são discípulos de Jesus secreto, porque não tem coragem de assumir publicamente que ele entregou a sua vida a Cristo. Há poucos dias eu estava no ato fúnebre ali e fiquei muito triste. Foi dada uma oportunidade a um pastor até bem conhecido aqui. Ele simplesmente pegou o seu celular do seu bolso e leu a Bíblia. Eu estava com a minha Bíblia na mão. Eu quero dizer que eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra você abrir o seu celular e ler a palavra de Deus, mas eu não posso deixar de andar com o livro dos livros nas minhas mãos. O celular, ele apenas contém a palavra de Deus, mas ele não é a palavra de Deus. Assim como ele tem a palavra de Deus, tem tantas coisas ali que não agradam a Deus. A palavra de Deus é diferente. Então eu gosto de andar sempre com a minha Bíblia. Enquanto as publicadoras estiverem publicando Bíblia, eu vou andar com a minha Bíblia. Vou ter o meu celular sim, mas na hora da igreja, em qualquer lugar, eu vou abrir a minha Bíblia, porque eu sou um crente assumido. E este pastor, pude observar ele, uma espécie de um crente anônimo. É a espécie de um discípulo secreto de Jesus. Esse é o problema de Nicodemo. Você observa que Nicodemo foi ter com Jesus de noite. Por quê? Porque ele tinha vergonha de ser visto pelos seus compatriotas judeus. Ele era uma pessoa importante. Jesus disse: tu és príncipe em Israel. Ele era membro do Senado. Ele fazia parte da principal corte judaica. Você observa que ele era um homem de muita importância, de muita influência. Para ele seria humilhante procurar Jesus de dia, porque alguém ia criticar ele. Ué, agora tu deu também de vir ao encontro dele. E outra coisa importante na vida da pessoa de Nicodemos, que ele também, além de ser um membro do Sinédrio, ele também era fariseu. Uma das principais religiões do dia de Jesus eram os
fariseus, os saduceus, os essênios, e havia outros, né? Então ele fazia parte da religião da época. Ele entendia os mandamentos de Deus, mas ele olhava para Cristo e ele via em Cristo apenas o quê? Um profeta. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus não queria que Nicodemos olhasse para ele e visse ele simplesmente como um profeta, mas que olhasse para ele e visse ele como o Salvador do mundo, como o Salvador da humanidade. O Senhor fala: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo, meu amigo, nesse momento, na porta da tua casa, que representa o teu coração. Você precisa abrir o teu coração e deixar Jesus entrar e assumir Jesus publicamente. Eu sou um servo de Deus, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Não seja um discípulo nominal, não seja simplesmente um crente secreto, mas seja um crente assumido. Nós olhamos para o texto em que eu li no começo. Jesus disse: o que saíste a ver? Uma cana agitada pelo vento. Se o que saíste a ver? Um homem bem vestido, mas os que se vestem bem estão nos palácios reais. Mas então o que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. O diabo tentou lançar dúvida no coração de João Batista. João Batista havia batizado a Cristo e ele sabia que Cristo era o Senhor. Mas talvez houvesse algumas interrogações na vida da pessoa de João. Em primeiro lugar, ele achava que Jesus tinha dois motivos para ir visitá-lo. Primeiro aspecto, observa aqui, talvez porque eles eram um primo assim distante, humanamente falando. Porque a Isabel, mãe de João Batista, ela era prima de Maria. Você tem um parente seu no cárcere, a ideia é você ir lá e visitá-lo. Principalmente João, que havia sido lançado no cárcere, não havia cometido nenhum crime, nenhuma infração, mas simplesmente porque ele chegou com a pessoa de Herodes e entregou uma mensagem de Deus, disse: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Isso causou para ele uma prisão. Estamos vivendo uns dias tão difíceis de pregar o evangelho. Eu tenho pregado em algumas igrejas aí, que eu só prego uma vez, não volto mais, porque eu prego a mensagem do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Eu não coloco enxerto no evangelho. O evangelho não precisa de enxerto. O evangelho, ele é simples. Mas Paulo, vendo essa simplicidade e a essência desse evangelho, ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 16: e eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho de Cristo é um evangelho de poder. Existe poder nesse evangelho, poder para curar, poder para libertar, poder para salvar. E nós pregamos este evangelho na sua simplicidade. E eu posso provar para você que o evangelho é algo muito simples, a começar do nascimento de Jesus, colocado numa manjedoura. Você olha para a Santa Ceia, havia 7 itens numa ceia dos judeus. Jesus pegou apenas 2, porque o evangelho é justamente isso. A simplicidade, mas esta simplicidade, a essência desse evangelho é na pessoa de Jesus Cristo. Aqui está Nicodemos, teve encontro com Jesus. Meu amigo, vá ao encontro de Jesus. Não espere chegar à noite. Jesus convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Então decida-se por Cristo agora. Você que está acompanhando esta mensagem, entregue a sua vida a Cristo. Não seja simplesmente um crente nominal, não seja simplesmente um discípulo secreto, mas seja um servo de Deus assumido. Jesus te ama, tem um plano de salvação na tua vida. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.